Hoje estamos out of office com José Miranda, responsável de supply chain da Leroy Merlin em Portugal. Muito obrigada, José, por estar aqui hoje connosco. Começou a sua carreira num operador logístico, mas depois encontrou-se com o retalho e nunca mais saiu de lá, não é? Verdade. A Fnac, Staples, agora mais recentemente Leroy Merlin. Foi fortuito e fruto do acaso, ou em dado momento sentiu que era mesmo pelo retalho que queria seguir? Começo por agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui convosco. Foi fruto do acaso, mas dentro de um contexto muito especial. A SDF naquela altura estava limitada, portanto, em termos de infraestruturas para dar continuidade ao crescimento que tinha tido até então. Nos últimos 2 anos a SDF estava limitado, digamos, e surgiu a Fnac. Surgiu a Fnac, um mundo desconhecido, e fui pelo desafio. Portanto, quem me vendeu a Fnac foi um sedutor, digamos, na venda de um projeto extremamente interessante, disruptivo na altura, e acabou por ajudarem muito na tomada de decisão. Perdi muito ao sair da SDF, e muito em termos emocionais, porque foi um projeto que comecei quase de início, onde aprendi quase tudo o que aprendi em logística, uma empresa muito interessante, mas foi uma etapa da vida, portanto, e a Fnac foi uma etapa que se veio a tornar bastante mais interessante. Gosta desse desafio de criar do zero, mas também de reestruturar e de ver crescer, não gosta? Sim, todas as empresas praticamente têm feito isso. Comecei na SDF com a centralização de clientes, com a internalização, digamos, e uma primeira abordagem de alguns clientes no mundo logístico, nomeadamente nos congelados, frescos, de umidade controlada, e depois seguiu-se Fnac, Staples e Leroy Merlin. É uma oportunidade, uma oportunidade de criar, oportunidade de criar infraestruturas, equipas, de mexer muito com aquilo que é a cultura da empresa. Normalmente são empresas muito bem sucedidas comercialmente, em que tudo o que é a área da supply, tudo o que é a área de logística acaba por ficar em segundo plano, e quando estas áreas se começam a profissionalizar, a empresa acaba por dar valor e percebe a necessidade das áreas estarem em pleno para que façam, ou para que consigam dar resposta àquilo que a empresa pretende enquanto imagem de marca, enquanto player de mercado. É interessante porque temos a oportunidade de começar de novo, temos a oportunidade de recrutar pessoas, de formar equipas, de desenvolver equipas em projeto, e normalmente são grandes projetos em que as pessoas os assumem, e destes projetos resumem sempre transformações das empresas, transformações culturais, transformações de pessoas, transformações de processos, e sempre, ou quase sempre, com resultado positivo para o cliente. Falava ainda agora aí nas pessoas, e quem trabalha ou já trabalhou consigo aponta-lhe normalmente características inatas de liderança e um jeito especial, se quiser, para criar e para gerir equipas. Como é que se seduz e traz os outros para a conquista do sonho? Normalmente, quando iniciamos estes projetos, enquanto supply, com o conhecimento que vamos adquirindo, temos uma visão e uma estratégia para lá chegarmos, e para lá chegarmos há que operacionalizar essa estratégia. Essa operacionalização só se faz com pessoas. Gosto muito de envolver pessoas nos projetos, gosto muito de motivar pessoas, gosto muito de as ver crescer, gosto muito de lhes estabelecer planos de carreira e dar continuidade àquilo que é, digamos, o seu dia-a-dia e o seu querer. Em relação à questão da liderança, é a opinião das pessoas. Acabo por vir a gerir equipas já desde os meus 22, 23 anos, talvez fruto de uma infância que tive, a necessidade de trabalhar muito cedo, a necessidade de passar por cima da adolescência, e me fiz homem, digamos, e com responsabilidades bastante cedo. E depois penso que a minha forma de estar também, ou seja, aquilo que a vida acabou por mudar, aquilo que tive necessidade de construir, os valores que me foram incutidos, e acima de tudo sempre a necessidade de ser o exemplo, a necessidade
de ser direto, de ser transparente e eu penso que é uma abordagem que tenho que normalmente as pessoas sentem confiança, se sentem envolvidas, dão feedback, dão bom feedback e dão uma boa resposta. Portanto, há muitos jovens, hoje adultos, diretores de logística, diretores de supply que tiveram, com quem tive o prazer de trabalhar, com quem tive o prazer de os ver crescer e me ajudaram muito também e é sempre muito, muito interessante e comove muito quando vejo estes jovens e perceber o percurso deles e quem eles eram e o sucesso que têm. Acho que é sim, é muito interessante. Eu gosto bastante e é algo que me enche de orgulho. E no momento de criar uma equipa, o que é que procura e valoriza mais nas suas pessoas? Valorizo o querer. Portanto, é preciso querer. É preciso ter a capacidade de trabalhar em equipa, é preciso ter a capacidade de emitir a sua opinião, ser disruptivo, não ter qualquer problema em ser parte do contra, ou seja, do defender ideias que não são provavelmente as ideias que estão em cima da mesa. Há que ter a capacidade de ser disruptivo, há que criar a sua própria identidade, há que criar o seu próprio cunho pessoal, neste caso profissional, e portanto é muito fácil os jovens trabalharem comigo, ou os menos jovens, têm que ser eles, têm que querer, têm que ter a paixão por aquilo que estão a fazer, têm que sentir parte integrante do projeto e têm que ser um elemento ativo desse mesmo projeto. Portanto, e aí eles crescem naturalmente e eu aprendo muito com eles também. Por norma, nós gostamos de falar das vitórias e raramente partilhamos as falhas, embora isso pudesse evitar que outros passassem pelo mesmo. Qual foi o seu maior erro e o que é que esse mesmo erro lhe ensinou? Penso que o maior erro é sempre qualquer situação que tenha menos clara ou menos conseguida com uma pessoa. Então, por vezes, o dia-a-dia, se calhar alguma percepção ou algo mal percepcionado me tenha feito ter uma reação que não era a reação que queria ter. Portanto, esses normalmente são os grandes erros. Quando falamos em erros operacionais, em erros de estratégia, não tenho grandes erros, como também não tenho grandes vitórias. Porquê? Porque normalmente tudo aquilo que fazemos é planeado, são envolvidos todos os stakeholders, nós esperamos um resultado, e o resultado, desde que depende de nós ou das variáveis que nós conseguimos controlar, portanto, e raramente criamos um objetivo em que as variáveis não são, na sua maioria, controladas por nós, o resultado nunca é muito longe do esperado. Mas se é um erro, assumo eu, portanto, nunca as minhas equipas. Se é uma vitória como é óbvio da equipa, não é? De todos. Claro. E como é que lida no dia-a-dia com o stress e a pressão? Trata-os por tu? Sim, eu acho que quem tem stress é uma mãe ou pressão, é uma mãe que tem que colocar o almoço em cima da mesa e não tem dinheiro para comprar, para os filhos. Ou então as senhoras que estão a manifestar no Afeganistão, quer dizer, com os talibãs com armas ao lado delas. Essas pessoas sim devem ter stress e pressão. Nós temos um dia-a-dia com situações, com lead times mais apertados, mais curtos, menos curtos, com situações que dependem mais ou menos de nós, mais ou menos de sistemas, e temos que construir pontos, temos que nos focar na solução, não no problema, e é normal, sim, é normal algum pequeno stress, mas não é um stress que se compara a tanta gente neste mundo que o tem na realidade. E, de acordo com a sua experiência, o que é que se pode preparar e não se pode preparar nesta caminhada para o êxito das operações? Nós podemos preparar aquilo que conhecemos. E para conhecer, temos que medir. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que nós temos que ter a capacidade de ter por trás de nós, ao nosso lado, uma equipa que nos forneça KPIs, que nos forneça informação para que o resultado seja, ou possamos ter todos os dados na mão, todos os dados, todos os stakeholders, para que o resultado não fuja muito daquilo que nós perspectivamos. E basicamente é isso, ou seja, portanto, trabalhar com variáveis conhecidas, evitar variáveis desconhecidas e, acima de tudo, envolver pessoas. E eu acho que desde que se envolvam as pessoas, que as pessoas estejam, digamos, alinhadas com os projetos, o falhar, o acontecer qualquer coisa muito longe daquilo que era expectável, não é difícil, sim.
E sentiram pressão durante o primeiro confinamento e quando as pessoas fechadas em casa de repente se viraram para o bricolage, para as remodelações e desataram a fazer compras online? Sim, esse é um bom exemplo. Ou seja, de um momento para o outro, nós começamos a trabalhar com variáveis desconhecidas até então. Portanto, não haviam históricos de uma situação como esta situação pandémica. Tudo foi novo. De qualquer forma, ao nível da supply, tivemos que trabalhar reuniões consecutivas, dia a dia, tentar encontrar toda a informação que dispunhamos, tentar interagir quer com os departamentos dentro da Leroy, quer com outros stakeholders do mercado, como fornecedores, mesmo com parceiros a nível da Europa, por forma a que estivéssemos sempre alinhados em termos de informação para conseguir dar resposta àquilo que era uma nova necessidade do cliente. Um cliente que estava em casa, um cliente que foi muito assediado pela web, um cliente que estando em casa tinha que ocupar o seu tempo e o tempo fez disparar, e esta ocupação, esta necessidade de ocupar fez disparar muitas categorias que até então eram categorias que tinham vendas normais, no caso de uma pintura, ferragens e coisas do género. Ou seja, nós tivemos que nos adaptar rapidamente em termos de cadeias de abastecimento, com toda a problemática da China, com toda a problemática de fornecedores, com fábricas a fechar, mas tivemos que rapidamente dar a volta à situação, encontrar fornecedores alternativos, forecasts, atravessarmos com stocks, sempre com o medo de a loja fecha, a loja não fecha. Portanto, haviam, digamos, sempre fantasmas à volta das nossas decisões, mas na realidade aquilo que nós fizemos foi fornecer-nos de informação para dar resposta àquilo que os nossos clientes necessitavam. O José é o homem do it yourself, ou aqui aplica-se a máxima casa de ferreiro, espeto de pau? Aplica mesmo. Eu gosto muito do terreno, gosto muito da vinha, gosto da horta, sempre que tenho tempo. Bricolagem sou um desastre. São mãos de madeira completamente. E o que é que lhe tira o sono à noite? A injustiça, o deixar alguma coisa pendente, algum tema que não tenha conseguido resolver, se não fechei os mails do dia, se tenho alguma reunião importante no outro dia e não tive a capacidade ou o tempo de a preparar com antecedência. Portanto, normalmente é isso que me tira o sono. E de acordo com a sua experiência e pensando no atual desafio, como é que se transformam organizações e pessoas sem comprometer o ritmo e o andamento do negócio? É simples e não é simples, mas as organizações transformam-se com pessoas, com uma visão, com a envolvência dessas mesmas pessoas, com a integração dessas pessoas e o envolvimento em projetos, e desde que a empresa caminhe como um só, uma visão clara, uma estratégia clara, todo equipas a trabalhar em prol de pessoas envolvidas, o resultado será sempre um bom resultado. Ou caso não seja tão bom, de certeza absoluta que houve uma aprendizagem para que o próximo seja melhor. Portanto, havendo envolvência de todos os stakeholders à volta de um objetivo, a empresa sofre uma transformação sem que isto vai impactar naquilo que é o seu ganha-pão, que é o cliente. Qual foi o momento profissional mais marcante que viveu até agora? Eu acho que todos os dias é um momento marcante. Quando comecei a trabalhar nesta área da logística, tinha vindo da tropa, a realidade é que enquanto estava muito isolado num contexto rural, ou depois um bocadinho menos rural, mas na realidade também não tinha ao nível da escolaridade, portanto não era formado na altura. Depois fiz todo esse caminho durante anos e anos, mas na realidade os meus objetivos, o chefe de equipa para mim era um sonho naquela altura, ou seja, dar todos os passos dentro de um operador e chegar a chefe de equipa era um sonho. A realidade é que as coisas têm vindo a acontecer, tenho tido grandes pessoas a acompanharem-me, grandes referências a acompanharem-me, tenho também
feito um pouco por isso, ou seja, absorvo todo o conhecimento que posso absorver. Estudei durante muitos anos, continuo, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Portanto, momentos marcantes acabam, acho que vou ter muitos mais, porque estou a trabalhar para isso, mas todos os dias acaba por ser um momento marcante, porque é sempre mais um dia ou mais um add-on àquilo que eu, na realidade, nunca esperei sequer alcançar. Não falámos disso, mas eu lembro-me de outras conversas que já tivemos que José Miranda é claramente um self-made man, não é? Sim. Se estivéssemos nos Estados Unidos, seguramente que era essa a alcunha que tinha. Sim. Acaba por ser um crescimento bastante interessante dentro das empresas, sempre com muito trabalho, sempre com muita gente à minha volta a ajudar-me e eu a ajudá-los. Sempre um grande foco e muita dedicação, não é? Muita dedicação, determinação, pragmatismo, muita transparência, muito sentido de justiça, e depois também sempre, digamos que, a aproveitar todas as oportunidades ao nível da licenciatura, pós-graduações, mestrados, MBAs. Portanto, digamos, todo este background que fui adquirindo me foi ajudando sempre a consolidar, digamos, aquilo que era a minha carreira. Portanto, não vou parar por aqui, vou continuar. Todos os dias, como é óbvio, tenho que sair do meu local de trabalho e ter a certeza que fiz qualquer coisa diferente e que acrescentei valor e que merecia o meu salário. E isto é uma máxima que hei de ter sempre, ou seja, no dia em que eu não consegui fazer isto 2 ou 3 dias, portanto, algo que está mal e tenho que repensar toda a minha vida, não é? Nesse local. Pensando exatamente nisso que acabava de dizer, o que é que valoriza mais? É uma vitória ou aquilo que uma vitória lhe permite construir a seguir? Eu valorizo... As vitórias são vários momentos do dia-a-dia. Às vezes nem tem grande significado, basta um reconhecimento, basta um processo que nós vemos que está melhor. Agora estamos na supply, e a supply é um processo de melhoria contínua, ou seja, nunca uma vitória é sempre algo em transição. Porque uma vitória num determinado processo quer dizer que amanhã podemos melhorar ainda mais esse processo. Então eu lembro-me sempre dos bons momentos, ou seja, não me lembro de derrotas, tiro uma aprendizagem de todos eles, e as vitórias acabam por ser isso. As vitórias acabam por ser, digamos, muito dos nossos momentos, dos momentos do dia-a-dia e, acima de tudo, o crescimento das equipas, a alegria das equipas, perceber onde é que eles estão, onde é que eles podem estar e ajudá-los a atingir, digamos, esse patamar. E se tirássemos a supply chain da sua vida, o que é que o José se imaginava a fazer? Não sei, portanto, quando era miúdo tive os sonhos normais de um miúdo, não é? O bombeiro, o piloto, o forcado, coisa desse género. E depois tive várias experiências profissionais dos 14 aos 20 anos, fora desta área, mais numa perspectiva administrativa. Quando fiz o serviço militar, aí sim, entrei num processo fabril e já na área da logística. E depois tudo aquilo que, a partir daí, acho que cada conquista era o concretizar um sonho, não sonhava sequer lá estar, não é? E foi um desbravar caminho e foi acabou por ser uma continuidade das tais vitórias em vitórias, dos sucessos em sucessos, e toda uma envolvência, toda uma dinâmica que eu adoro, não é? Que são as operações e cada vez mais também fazer parte da decisão, fazer parte da estratégia, fazer parte da visão, são competências e a experiência e toda a envolvência no qual me insiro e todo o conhecimento que adquiro, cada vez mais me estão a ajudar, digamos, nesse passo que quero dar de futuro. E que mensagem é que eventualmente deixaria a um jovem que está a pensar ou está a começar a dar os primeiros passos nesta área da logística e da supply chain? Mensagem tem que gostar.
A supply é dos, talvez seja das áreas mais dinâmicas e tem N vertentes, uma vertente de aprisionamento, uma vertente de sales and operations, logística, transporte, vendas, neste caso pós-venda. Portanto, há N de áreas, há várias competências que podem, digamos, estar dentro de uma dinâmica de uma supply chain. Este jovem tem que gostar daquilo que quer fazer, tem que ter paixão por aquilo que faz, tem que ser capaz de trabalhar em interdependência, ser capaz de trabalhar em equipa, ser capaz de ser disruptivo, ser capaz de dar opinião. Eu acho que é um mundo espetacular. A Leroy Merlin é um bom exemplo disso. Portanto, nós somos uma porta aberta a todos os jovens que queiram vir experimentar a supply, jovens e menos jovens, como é óbvio, com mais experiência e com menos experiência. É um mundo espetacular, é um mundo dinâmico, é um mundo onde um dia nunca é igual ao outro, porque dependemos de N variáveis, temos que as controlar, é esse o grande desafio. Temos de simplificar, digamos, todo este mundo, todo este fulfillment. Acho que é um mundo apaixonante para um jovem que se queira lançar na profissionalização. Muito bem. Olha, José Miranda, muito obrigada por ter estado aqui hoje, fora do escritório, fora das calls e todas aquelas coisas que exigem a sua atenção no dia-a-dia. Foi um prazer enorme estar aqui com esta conversa e perceber um bocadinho mais sobre a pessoa que está por trás do profissional. E voltamos seguramente a encontrar-nos um dia destes por aí nestas andanças logísticas. Claro que sim, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bastante interessante esta abordagem de fora do contexto profissional. Já nos conhecemos há alguns anos, o local também é maravilhoso e estou sempre disponível para qualquer evento e qualquer situação onde acham que a minha presença pode ser útil. Muito obrigado. Obrigada. Para continuarem a seguir o Out of Office, podem subscrever o nosso canal no YouTube ou acompanhar a Supply Chain Magazine nas redes sociais. Estas conversas estão também disponíveis em podcast. Vejam no nosso site como subscrever.